Boa noite, estou muito feliz de estar aqui, que eu acho que é um sinal de que este ano, depois eu conto para vocês no off, sinto em dizer-lhes, mas vocês vão me ver muito aqui no centro de novo, tá? Então, assim, é mais um motivo para eu começar com muita alegria, porque só de ser um ano novo, nós já ficamos inspirados, né? Animados, entusiasmados, né? Que é com grandes promessas, grandes anseios, grandes esperanças, né? Então, que esse ano seja um ano para nós aqui no Cefa de grandes encontros, muitas conversas, né? Para a gente poder regar aí nossa amizade e para a gente aproveitar esse tempo de esperança e empolgação. Nada melhor do que começar o ano falando de trabalho. Né? Então... Isso dá esperança? Sim! Vinha de luz! Não posso dar spoiler, senão... Não posso dar spoiler. Então, né, aproveitando, vamos falar de trabalho. Tem uns que trabalham formalmente, carteira assinada, outros estão lá no serviço público concursado, aqueles que trabalham sem carteira, uns que trabalham de freelance, uns que não trabalham, enfim. Nós temos aí na sociedade trabalho em todos esses segmentos. Mas vamos falar um pouquinho, já que o tema é trabalho, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que não trabalham, porque todos nós trabalhamos, já sabemos como que é administrar nossa casa, que dá um trabalho danado, independente desses outros tipos de emprego formais, né? E as pessoas que não trabalham, qual será o motivo? Será que não tem emprego disponível? Será que as pessoas não estão capacitadas? Será que não tem vagas disponíveis mesmo? Será que as vagas disponíveis é muito diferente do que as pessoas estão procurando? Ou será que as vagas exigem formação de menos? Porque a gente tem as que exigem formação de mais e as que exigem formação de menos. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre os desempregados. Então, a pessoa está lá, desempregada na casinha dela, sem um emprego formal, ou seja, sem um emprego que rende dinheiro. E qual é a primeira condição para deixar de ser um desempregado? Se empregar. Mas antes de se empregar, o que precisa? Ter vontade de trabalhar. Porque imagina se eu estou em casa, sem trabalhar, estou desempregada e não quero trabalhar. Será que eu vou conseguir um trabalho? Não vou. Porque a primeira coisa a gente tem que querer. Aí beleza. Poliana, não. Eu quero decidir, eu quero ter um trabalho. Quero ter meu dinheirinho, quero pagar minhas contas, quero comprar uns brinquedos pela Heloísa. E aí, qual que é o próximo passo? Gente, vocês nunca procuraram emprego, gente? Que beleza! Todo mundo nasceu herdeiro? Ô, glória! Que bom! Mas aí a gente, né, resolvi procurar um emprego. Aí... aí a primeira coisa que a gente faz é conversar com a família da gente, com as pessoas que estão mais próximas. Ô, Angélica, eu estou procurando um emprego, se souber lá na creche, alguém que está precisando, se não tiver vaga para monitora, alguma mãe que cuida de uma criança, viu? Ou vá lá no hospital, eu não tenho experiência na área de saúde não, mas de repente na recepção, faltou alguém, só cobriu umas férias, viu? Pode contar comigo, tá? Ou lá na Telma, lá na caixa, naquele ajuda-me, eu tenho disponibilidade, não tem problema se eu quero começar a trabalhar. Aí já dei o segundo passo. Mas nem sempre esse segundo passo de conversar com as pessoas à nossa volta é suficiente. A gente precisa ir para o próximo passo, que é qual? Distribuir currículos, isso mesmo. E procurar, né, nos meios oficiais. Antigamente era mais fácil, a gente tinha os classificados nos jornais, né? Aí a gente abria aquela folha, nossa, vamos ver aonde que tem vaga. Agora hoje modernizou, hoje a gente tem que olhar no Facebook, tem que olhar no Cine, tem as pessoas que trabalham mais aí no ramo empresarial, tem
LinkedIn, é LinkedIn que fala, Armando? Que eu não sei a pronúncia. Né, tem o LinkedIn, tem os grupos do WhatsApp, tem os sites que são especializados em procura de vaga, né? Mas, enfim, a gente precisa agir em prol desse objetivo. Arregaçar as mangas e ir atrás, fazer o currículo, entregar nesses meios. E, na maioria das vezes, esse terceiro passo é suficiente. Mas, maioria das vezes, é igual a todas as vezes? Não. Então, quer dizer que nem sempre isso é suficiente. E aí, quando a gente, mesmo fazendo tudo isso, e a gente não consegue, o que a gente precisa fazer? Ter o QI, que é o que indica. O que mais? Fazer um curso, especializar em alguma coisa, não escolher serviço. Você está falando uma pessoa que procurou muito serviço na vida, hein? Porque está falando bastante coisa. Então, né, a gente precisa pensar por que se a gente já quis, já foi atrás, já falou o que a gente conhecia, já fez currículo, já foi nas redes sociais, ainda assim não conseguiu. Vamos pensar um pouquinho. Será que, de repente, a minha pretensão salarial não está meio fora do mercado? Porque, às vezes, a gente quer começar ganhando grandes salários. Ou nem digo, falo eu da educação, se tem uma coisa que eu não vou ser, é rica, gente. Então, não adianta eu querer, assim, um emprego que eu ganhe R$5.000 que na educação eu não vou ter, né? A gente tem que ser realista. Então, aquilo que a gente tem aptidão para fazer, a gente tem que ter consciência do que a gente pode conseguir. E outra coisa que faz a gente pensar também é a respeito da carga horária. Será que não vai atrapalhar meu estilo de vida? Eu tô sem emprego, mas apareceu uma vaga à noite. Eu não trabalho à noite, não. Deixar de ver minha novela? Nossa, mas novela é supérfluo. Não vou trabalhar à noite por um motivo muito importante. Porque eu não quero parar de ir no centro. Então, se é para mim trabalhar à noite, para mim não serve. Porque eu não vou poder ir no centro, não vou poder confraternizar com os meus amigos, não vou perder aniversário, vou perder janta. Tem isso também. E outra coisa que às vezes a gente pensa, falo porque eu já sofri muito com isso, porque eu moro bem no centro da cidade, né? Quase em Paraguaçu, no Bela Vista, que o emprego é muito longe. Gente, quando eu quis uma faxineira, as pessoas falavam assim, você tá precisando... Nossa, Poliana, quando você souber de alguém que precisa de faxina, você me fala. Eu falo, eu sei quem precisa de faxina. Não brinca, nossa, eu faço faxina pra você, uma beleza. Que bom. Onde que você mora, Poliana? No Bela Vista. Lá não tem jeito. Lá é longe, lá tem que pegar pista. Nossa, não. Lá, infelizmente, pra mim, faxina lá eu não pego. Agora, não, isso eu ouvi mais de uma vez, viu, gente? Aí algumas pessoas, né? Aí eu falo assim, nossa, mas você estava precisando tanto. Vai lá em casa fazer uma faxina. Olha, depende, mas você tem que me levar e me buscar. Não, tudo bem, eu faço o seguinte, eu vou levar minha filha na creche, passo, te pego, te deixo na minha casa antes de ir para Varginha. Então, 7h30 você tá lá em casa no máximo e eu tô indo para Varginha. Mas quando eu faço faxina, eu só começo às 8h. Aí o que a gente faz? Sorri e agradece, né? Então tá bom, muito obrigada. Mas, Poliana, se você souber de alguém, você me fala. Claro que não, né, gente? Mas a gente sorria e fala assim, tá bom. Ou, às vezes, a gente está procurando também um emprego e acontece que só aparece coisa muito fora do que a gente sabe fazer. Então, às vezes eu estou procurando emprego, eu tenho experiência o quê? Escola, recepção, essas coisas. Aí aparece emprego para mim, eletrônica.
Mecânica. Gente, eu mal sei o que é uma chave Allen. Descobri que era Allen e não Alien esses dias mesmo. Então, o que eu vou fazer numa mecânica? Né? Não tem jeito. Então... então... mas é verdade, né? Ou às vezes a gente também fala, eu comecei minha vida, estudei, fiz o ensino médio, fiz o técnico, fiz faculdade, fiz pós-graduação, estava até me inscrevendo no mestrado, mas só apareceu aqui empreguinho de ensino médio. Eu não vou me rebaixar isso não. Passei minha vida inteira estudando para trabalhar no empreguinho assim? Não vou não. E às vezes você acha o emprego perfeito, que é adequado com a sua capacitação, que é perto do serviço, que você vai ganhar aquilo que você acha que é justo. E aí, o que acontece? A pessoa fala que não vai te registrar. Aí você fala assim, nossa, não dá. E se eu ficar doente? Como que eu vou pedir um auxílio-doença? O que eu vou fazer da minha vida? Mas é o emprego do teu sonho. Mas não vai dar. Não vai dar, não tem jeito, fazer o quê? A aposentadoria está longe, se eu não registrar então, aí vai ser nunca. Aí você larga a mão. Aí a gente tem que parar, gente, e refletir. Você quer um emprego ou você precisa de um emprego? Porque quando a gente somente quer um emprego, a gente pode se dar a todos esses luxos. Eu não quero trabalhar longe porque eu vou gastar gasolina, porque eu não quero andar a pé, porque eu não quero isso, eu não quero aquilo. Que bom se todos nós pudéssemos estar nesse patamar de apenas querer um emprego. Mas qual que é a realidade da grande maioria? Que as pessoas precisam de um emprego. E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente às vezes releva muita coisa. A gente abre mão de muitas coisas. Porque a necessidade, ela meio que nos obriga a perder, a mudar, a ceder. Mas é aquilo. Às vezes é necessário. Significa que a gente vai ser explorado pelo sistema isso e aquilo? Não. Mas pode ser que num momento da sua vida, você só vai ter aquela opção. E por um tempo, você vai se submeter a ela. E isso não é vergonha. Afinal, a hora que chega as contas, quem tem que lidar somos nós. Então, cada um sabe aonde teu calo aperta. Mas nós devemos sempre querer nos melhorar. E aí, mas estamos pensando assim, Poliana, é começo do ano, boas energias, boas vibrações, vamos ser otimistas, beleza. Então, eu fui no terceiro passo, ainda bem, não precisei abrir mão de nada, consegui um emprego, que bom, estou empregada, vou começar segunda-feira, é semana nova, emprego novo, novo ambiente, novas pessoas, nossa, como eu estou empolgada com o meu emprego. E aí, qual é o próximo passo? Ou não tem próximo passo? Ou não tem próximo passo? Porque isso mesmo, porque o mais difícil do que conseguir um emprego é se manter no emprego. É se manter no emprego, porque aí nós temos que honrar com nossos compromissos aquilo que nossa atribuição, nossa função do emprego precisamos de assiduidade, não podemos ficar faltando, não podemos ficar muito doente, que o patrão também não gosta, não podemos ficar chegando atrasado, precisamos agir com ética, ter respeito. Às vezes a gente trabalha com um chatonildo, mas a gente não pode falar isso para ele, né? A gente tem que fazer igual os pinguins de Madagascar, sorrir e acena, bom dia, né? Então, tem tudo isso. Atender às solicitações do nosso empregador, ou a gente sabe que se a gente não realmente trabalhar, nós vamos perder o nosso emprego.
Então, às vezes a gente vai, corre atrás do emprego, mas a hora que a gente está lá, fala assim, eu não quero ficar trabalhando esse tanto não, tá louco? E aí, perde o emprego e volta lá à condição inicial de desempregado. Concorda? E agora eu tenho uma revelação a fazer para vocês. E se eu falar para vocês que tudo isso que eu falei até agora não é sobre emprego, mas sim sobre a nossa casa espírita. Porque nós estamos aqui hoje, reunidos, conversando, rindo, refletindo, mas nós precisamos pensar. Será que nós somos frequentadores de uma casa espírita? Será que nós somos, principalmente quem acompanha pelo YouTube, simpatizantes da doutrina espírita? Ou será que nós somos trabalhadores da doutrina espírita? Será que nós somos obreiros? Então, como é costume falar, né? Inclusive, o título do nosso capítulo de hoje, Vânia, é Maus Obreiros. Livrai-nos dos maus obreiros. Que eu não podia dar spoiler. Então, vamos repassar lá o primeiro passo de um desempregado, pensando um pouquinho na nossa casa espírita. Em qual você se encaixa? Você é um simpatizante? Você é um frequentador? Você é um trabalhador? Se você é um simpatizante, lhe pergunto, você quer ser um trabalhador da casa espírita? Se você quer ser um trabalhador da casa espírita, vamos lá para o nosso segundo passo. Você já falou com as pessoas que você conhece da casa espírita? Porque aqui nós temos uma vantagem. A nossa casa espírita é pequena. Então, para eu falar com a Vânia, para eu falar com a Geni, para eu falar com a minha mãe, com a capela, é uma coisa fácil. Mas nós temos aí casas espíritas que têm mais de 100 pessoas numa reunião de palestra como a de hoje. Meu irmão vai numa casa que as palestras são 3.000 pessoas. Lá em Campinas também. Então, aí numa dessa, ele tá lá, se ele quiser trabalhar, ele tem que começar falando com quem? Com as pessoas ali que ele conhece, que chega sempre no mesmo horário que ele. Nossa, eu tenho vontade de ajudar a casa espírita aqui. Se soubesse, precisar de alguma coisa, fala comigo, né? Aí às vezes assim, a gente não consegue, aí lembra lá do emprego, a gente vai para os meios oficiais. Aí às vezes a gente precisa ir lá falar com os dirigentes. Olha, você que é o dirigente da casa espírita, eu tô aqui, eu tô à disposição. Eu queria ajudar na casa espírita. E aí, gente, vem aquelas concessões dos mesmos criadores de não vou fazer faxina na sua casa porque é longe, Poliana. Vem aí, quero trabalhar no centro espírita, mas não quero fazer qualquer coisa. Aí, geralmente, vem a pessoa, olha, Val, eu quero que você arrume um lugar para mim para eu te ajudar na casa espírita. Você arruma? Só que, olha, eu sou médium, então você já me fala o dia que é a sessão mediúnica, que eu já vou vir, vou fazer, tá? A sessão mediúnica, vou participar porque eu sou médium, vou fazer psicografia, você separa para mim folha sulfite amarela, porque eu só psicografo se for folha sulfite amarela e caneta preta. Tá? E outra coisa, já que eu vou estudar na casa espírita agora, eu vou na reunião mediúnica, tá? A reunião não pode ser na segunda. Então, se for na segunda, você muda para mim, por favor, a reunião para terça, porque eu quero muito ajudar, mas segunda, não dá. Então, você, por favor, muda para terça, porque aí eu vou poder fazer o que eu preciso, tá? Não, só isso. Eu sei que eu não estou pedindo muito. Só isso já vai ser suficiente para eu ajudar na casa espírita. Só isso. Muito obrigada. E aí, nem sempre a casa espírita pode atender aos nossos caprichos, né? E aí, o que a gente fala? Nossa, você viu a Val, o que a Val fez comigo? Eu falei que eu ia ajudar. E ela falou que não ia mudar o dia da reunião. Onde já se viu? Eu morava lá em Campinas, eu sou médium de primeira linha, eu faço psicografia. Quem que faz psicografia aqui? Ninguém. Eu ia mexer no centro, fazer psicografia, mas não gostei. Quer saber? Acho que eu não vou nem nesse centro mais, viu? Vou lá no centro de Varginha.
Porque lá vão reconhecer o meu valor. Porque aqui, não gostei não. O que custava, não é mesmo? Olha o tanto que o centro ia ganhar comigo. Mas, não quero. Viu? Então agora, a partir de semana que vem, eu vou mudar, tá, Val? Porque você não me atendeu, então eu vou lá no centro de Varginha. E isso acontece, gente. Muito, muito, muito mais do que a gente pensa. Só que nós temos que lembrar que o quê? Que todo trabalho é importante. Pois todo trabalho precisa ser feito. Todo trabalho precisa ser feito. Então, todo trabalho é importante. Às vezes, a gente se acha muito maior do que os trabalhos disponíveis numa casa espírita. Mas se nosso objetivo, nossa função, nosso objetivo é trabalhar em prol da casa espírita, então a gente tem que ver primeiro o que a casa espírita está precisando. Olha a diferença. Ô Val, tudo bem? Eu queria trabalhar na casa espírita. Vocês estão precisando de alguma coisa aqui no centro? Se você precisar, eu tenho experiência com reunião mediúnica. Eu sei que eu não tenho muita disponibilidade do tempo, mas se você precisar, Val, eu posso participar um dia para você me conhecer, se quiser entrar em contato com alguém do outro centro, tá? Poliana, agora a gente não está fazendo reunião mediúnica não, mas muito obrigada. Se você quiser, participa com a gente nas reuniões aqui, faz uma palestra. Não, tudo bem. Olha, a gente fechou muito essa semana, esse mês de palestra, mas a gente não está tendo ninguém para encher os copinhos de água fluidificada. Você pode ficar com essa função para nós? Porque a mocinha que enchia para mim, ela precisou viajar, porque a mãe dela estava doente. Nossa, e agora não tenho ninguém para encher o copinho de água. E eu estava precisando de alguém, a espiritualidade que mandou você para mim. Você faz isso? Faço, Val, faço com prazer. Será que encher um copinho é um serviço menos válido do que você ser um médium? Não é. Porque o centro precisa de tudo isso. E, para nós demonstrarmos para isso, eu preciso de 4 voluntários ou voluntários para vir aqui à frente, para fazer uma demonstração do trabalho na casa espírita. Deixe por livre e espontânea vontade, mas se não for ninguém, vai ser por livre e espontânea pressão. Não, só vir aqui na frente, coisa simples, 4 pessoas. 4 pessoas. Preciso de mais 2. Kardec e Thelma. Ótimo. Muito bem. Então vamos lá. Vânia, você vai representar as pessoas que trabalham na casa espírita. Muito bem. Agora, Val, você vai representar os recursos financeiros de uma casa espírita. Porque você é a moça do dinheiro, a chique, a maquiada, né? Tem que ser ela, né? Agora, você vai ser o que representa a espiritualidade do centro espírita. Thelma, muito centrada, né? Concentrada. E você, Kardec, vai representar os materiais que uma casa espírita precisa para sobreviver. Pois bem, lhes apresento, vocês são as pessoas, lhes apresento, essa é a nossa casa espírita, tá, gente? Olha que belezinha, azulzinha, coloridinha, pois bem. Vocês 4 precisam chegar num acordo que vocês precisam sustentar a nossa casa espírita com o que vocês representam. Muito fácil. Deu certo, gente? Que beleza! Olha como uma casa espírita funciona bem. Tem pessoas, tem espiritualidade, tem dinheiro, tem materiais. É um sonho essa casa espírita, gente. Mas nem toda casa espírita é um sonho. O que uma casa espírita menos tem, gente? Dinheiro! Dinheiro! Sai aí da nossa casa espírita. O que vai acontecer? Posso mexer? Vocês estão aí na casa espírita. Qual? O verde. Tiro verde. E aí?
Tá meio balançando, né? Tá meio balançando, mas, ó, tá? Deu certo a casa espírita? Deu, né? Mas nem sempre nós temos, né, pessoas disponíveis. Nem sempre nós temos materiais. Nem sempre nós temos ali nossa espiritualidade. Então, se não tem dinheiro, como que vai ter material, gente? Não dá. Então, material, por favor. Onde você está, Kardec? Pode sair da casa espírita. Se não tem dinheiro, não tem material. Como que vai ter banco? Como que vai ter papel higiênico, copo para pôr água? Não tem dinheiro não. Material de limpeza, não tem não, ó. Poliana. Não tem, gente. Aqui, ó, nessa ponta. E outro aqui, ó. Peraí, segura. Calma, não fica nervosa ainda. Vai cair aqui. Vai cair aqui. Só pega mais um pouquinho. Devagarinho. Que dá. Mais para o meio aqui. Esse aqui mais para cá. Essa poliana também dá trabalho. Vocês acham que é fácil manter uma casa espírita, gente? Não é fácil não, vamos. Mais aqui assim. Eu vou voltar o dinheiro pra cá. Peraí, vamos pôr no meio, só para ver se vai. Não, assim não. Mas tem que pôr aqui no. Tenta do teu jeito, papai. E aqui, mas ela vai virar aqui, ó. Não vai dar, vai ser mais Peraí, só cair. Essa mesa também tá mexendo. Joga, fica segurando, Vânia. Tô segurando a Essas pessoas, pronto. Eu vou voltar o dinheiro. Não. Assim, gente, tá sendo fácil? Não. Pois é. Agora imagina numa casa espírita que a gente não tem nem pessoas disponíveis para ajudar. Tchau. Ninguém tem tempo, vim no centro, é muito tarde, é semanal, então é só a espiritualidade que vai dar conta da casa espírita. Vamos, espiritualidade, levanta a casa espírita aí. Eu acredito em você. Vai, espiritualidade. Mas o pessoal não fala que o mais importante do centro é a espiritualidade, é os espíritos. Ser pelo menos. Não, com os seus recursos aqui, ó. Cadê o seu tubinho? Espiritualidade. Olha lá. Vai dar certo, gente? Pode pôr bem Não capinha, vai. assim, ó. Bem capaz. Gente brasileiro. Não, tá bom. Pronto. Isso. Brasileiro. Porque a gente não pensou nisso. Bem decaída. É uma casa espírita que tá quase em pé, né, gente? Que em pé não tá. Mas mas muito obrigada, viu? Vocês foram ótimos. O que eu queria mostrar para vocês, gente, é justamente isso. Às vezes a gente acha que simplesmente por nós sermos espíritas, nós estarmos com a espiritualidade em dia, que foi representada ali pela Thelma, é o suficiente. Às vezes a gente acha assim, não, só eu estar disposto a trabalhar e estar com a minha espiritualidade em dia é o suficiente. E a gente sabe que não é. Quando a gente resolve ser um trabalhador, a gente tem que pensar que uma casa espírita não se mantém sozinha. Eu fiz um exemplo aqui com 4 coisas mais genéricas, mas a gente sabe que são além, mas elas resumem tudo aquilo que a gente precisa. Pessoas comprometidas. E aí, nós temos o capítulo 74, que eu vou ler para vocês, porque é diferente dos outros capítulos do Vinha de Luz, que eu mesmo vim falar para vocês, ele não tem uma leitura difícil. Ele não tem palavras arcaicas, nada muito cheio das etiquetas, né? Da norma culta da língua de 1800, Kardec? 57. Isso, de 1857. Então eu vou ler para vocês. Chama Maus Obreiros e o versículo é: guardai-vos dos maus obreiros. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel.
Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção, à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam os textos a fim de observarem como farão valer os direitos com o esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto aquelas que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades oculta. Semeiam a dúvida, a desconfiança, o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que os organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se de maneiras a ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus ombreiros. O conselho dos apóstolos aos gentios, que permanece cheio de oportunidade e significação. Então, essa mensagem nos mostra que não basta a gente trabalhar na casa espírita, não basta a gente somente ser um obreiro em prol de um mundo melhor. Nós precisamos ser bons obreiros, bons trabalhadores. Porque imagina, aqui ó, tava os quatro pilares ali da casa espírita. Aí chega as pessoas e falam assim, olha, essa semana a gente não vai poder comparecer na casa espírita não, porque vai ter um evento na cidade e a gente quer ir. Então, a gente não vai na casa espírita, não vai ninguém. Será? Como será que ia ficar a sustentação? Um dia, a casa espírita ia conseguir se manter. Porque não é assim também, nossa, cadê toda a força, né, de uma casa espírita? Mas é muito mais difícil. E quando a gente perde um, consequentemente, a gente perde outro. Igual nós perdemos recurso financeiro, perdeu os materiais. Se não tem material, não tem banco para sentar, não tem um livro para ler, um papel higiênico para você ir no banheiro, por que você vai na casa espírita? Se você sabe que se você estiver lá, se sentir sede, você não vai ter um copo para beber água. Ah, tá muito calor, vou ficar em casa. Já começa a perder as pessoas. Então, tudo é muito interligado. E o que fala muito aqui da gente dar ouvido para as pessoas que muitas vezes vêm da nossa família. Nossa, Val, mas você vai no centro hoje de novo? Nossa! Quantas vezes você vai no centro? Angélica, você tá de férias, larga a mão de ir no centro, vai em casa assistir um filme, para que ficar indo no centro? Não, relaxa. Quem que nunca ouviu, gente? Quem de nós que estamos aqui que nunca ouvimos isso? Então, nós temos que guardar-vos dos maus espíritos, dos maus obreiros, é a gente se blindar dessas coisas. E o vigiar e orar é para a gente também não se tornar uma dessas pessoas. Porque, às vezes, a gente está tão preocupado com o nosso trabalho, com a nossa obra, que a gente esquece da obra do outro. Então, eu falo, gente, eu assumo os meus BO. Eu mesmo já falei para meu pai mais de uma vez, mas você vai na missa, na quaresma todo dia, pai? Você acha que precisa se acordar 5 da manhã para ir na missa todo dia? 40 dias de quaresma, pai? Gente, ele está lá na obra dele. Que ele ir lá na igreja dele, na missa, os 40 dias, 5 horas da manhã, vamos ser frio. O que vai interferir para mim? Nada. Se ele for ou se ele não for, vai interferir para mim em nada. Mas para ele vai.
Porque na obra dele, no que ele acredita, aquilo é necessário. Aquilo vai ser proveitoso. Então, quando a gente fala de não ser um mau obreiro, não é somente a gente trabalhar direitinho, não. A gente não atrapalhar o serviço do outro. É igual eu falo na superintendência, gente, quem não ajuda não atrapalha. Já se não está atrapalhando, já está ajudando demais da conta. Porque olha, você ter que ficar remendando a pessoa que está ali atrapalhando, ou falando e palpitando, você tentando resolver e palpitando, é muito pior. Então, nós precisamos lembrar disso, que nada é alcançado sem esforço. Para a gente conseguir nossos objetivos, precisamos nos esforçar. É fácil? Não é. Mas sem esforço, lembra lá do desempregado. Ele simplesmente querer trabalhar e não tirar a bunda do sofá, o emprego não vai cair do céu, não. Porque se ele ainda vai para o segundo passo, ainda fala de repente, se é um jovem que ainda fala para a mãe, eu já vi muito disso lá no Targino. Às vezes o menino não quer nada com a dureza, mas um belo dia ele acordou inspirado, falou, nossa mãe, acho que eu quero trabalhar. Aí a mãe só até fogos, vai lá na escola, olha, meu filho Joãozinho, ele falou que quer trabalhar, se souber de alguma coisa, viu, ele vai. Aí a mãe às vezes vai, marca até entrevista de emprego. E o rapaz vai? Não vai, porque ele está lá ainda no primeiro passo. Ele apenas quis ter um emprego. E muitas vezes as pessoas não querem ter o emprego, elas querem ter o salário. Não querem ter o emprego, são coisas diferentes, né? Então, o que eu deixo para nós hoje, nessa noite? Na vida toda, né, Pô? Na vida toda. Onde você estiver, com quem você estiver, com quem você estiver, você tem que ser um bom obreiro. Certo? Um bom obreiro. Então agora a gente chega nessa época de ano novo, tem gente que faz até listinha, né? Fica vendo aqueles coaches do Instagram. Não, você tem que visualizar os seus sonhos. Escreve o que você quer numa folha azul, cola dentro do guarda-roupa, para você ver todo dia aquilo que você está sonhando, que aí você vai mentalizando e o seu sonho vai concretizar. Ah, pode ajudar? Claro, você vai lembrar daquilo que você precisa fazer. Não somente querer, né? Então, às vezes eu falo assim, nossa, eu tô meio gordinha, eu tenho uma amiga minha que tá tão magrinha, aí eu abro o stories do WhatsApp, 7h30 da manhã num domingo, o que ela está fazendo? Correndo no lago. Oh, que beleza! Aí eu imagino, olha isso, aí eu converso com a minha vizinha, Fran, minha afilhada, ela é tão magrinha, tão linda, o que ela faz? Ela acorda 4h30 da manhã, para ir correr às 5, para tomar um banho, para ir para Varginha, para ir trabalhar depois. Eu falo, que bom! Aí eu falo assim, eu até queria ser magrinha, mas eu acordar às 5 horas da manhã, não vai rolar. Até porque eu tenho uma criança, gente, que hoje vai ser um dia, quem perdeu o sono hoje, pode me mandar mensagem que eu estarei online, porque a hora que eu saí de casa minha filha estava dormindo, então ela vai acordar e estaremos juntos aí, madrugada dentro. Então, para mim, no momento, ainda não dá para eu ir às 5 horas da manhã fazer um exercício. Acordar 4h30, né? Porque até arrumar, para ir às 5, né? Então, no momento, gente, para mim ainda não dá, né? A gente corta um doce, um refri, isso é beleza, mas isso aí ainda não dá. Mas vai chegar uma hora, quem sabe eu chegar aqui para você e falar assim, olha, gente, agora a Heloísa dorme bem, eu acordo cedo, vou correr de manhã antes de ir trabalhar, deixa ela dormindo e vou correr. Sonho de consumo. Queria ser assim. Mas se eu quero ser assim, eu tenho que começar a mudar desde agora. Olha, eu não consigo, de repente, acordar e correr, mas eu posso acordar, fazer um alongamento lá no YouTube, né? A gente põe lá, segue uns exemplos, faz um estralo de costas de manhã, dar o primeiro passo. Porque a gente olha muito o que as pessoas têm e fala assim, eu queria ser assim também, eu queria ter isso também, mas a gente não está disposto a fazer o que as pessoas fazem para ter. Eu já saí com amigas de dieta que foram para barzinho e levaram marmitinha de salada. Não comeram tira-gosto.
Eu faria isso? Jamais na minha vida, jamais, porque eu, como as formas mostram, gosto de comer muito bem. Mas, se você quer mudanças, você precisa ser a mudança. Às vezes não tão drástico, mas precisa ser a mudança. Então, para esse ano novo, o que eu desejo profundamente é que vocês passem do primeiro passo do querer. Do querer ser uma pessoa melhor, do querer ser um trabalhador, do querer ser uma pessoa mais zen, do querer ser uma pessoa mais viajadeira, de querer ser o que vocês quiserem, mas que passem para o próximo passo do simplesmente querer. Que vocês consigam ir para o segundo, para o terceiro passo. E para a gente já ir para o final, eu queria ler um poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele se chama O Tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar. Acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado e a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder se emocionar. Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices e que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto rumo à sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Então, muito obrigado por essa noite agradável que tivemos hoje.